Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estamos no PET, volume 4, semana 2, página 77. E hoje o tema da nossa aula é Problemas Ambientais Urbanos. Caro estudante, nesta semana você vai estudar sobre os problemas ambientais urbanos e como o lixo derivados das indústrias e da agricultura destrói o patrimônio histórico. Breve apresentação. 1. Efluentes industriais. Os efluentes líquidos industriais correspondem à sobra dos processos das fábricas. Eles têm características próprias de acordo com cada ramo da indústria e podem contaminar as águas e os solos. Quando não há tratamento devido dos efluentes líquidos industriais, como consequência acontece a poluição do meio ambiente. O efluente da indústria têxtil é caracterizado com alta carga poluidora de enorme diversidade e complexidade química e pela presença de corantes, devido às etapas de tingimento e estamparia. É necessário realizar tratamento para posterior lançamento nos rios. Há normas e leis que determinam as condutas ambientais industriais. Então, aqui nós temos uma imagem de um efluente líquido de uma indústria têxtil jogado aqui no meio ambiente. 2. Agricultura. Como as atividades agrícolas podem contaminar o ambiente até as áreas urbanas? Na agricultura, os fertilizantes, os pesticidas, herbicidas e inseticidas usados no combate às pragas, quando usados de forma indevida, acabam sendo arrastados para os rios com as chuvas. Os contatos desses poluentes com o solo ou com a água podem contaminar os lençóis freáticos. Outros impactos: erosão causada pela irrigação e manejo inadequado dos solos. A retirada da cobertura vegetal que protege o solo também contribui para que surjam erosões. Além disso, a retirada da mata ciliar para o plantio pode ocasionar o assoreamento dos rios. Exaustão dos mananciais de água doce. O maior responsável pelo consumo de água doce é a atividade agrícola. Ela responde por mais da metade do consumo. Em tempos de diminuição crescente de rios e córregos limpos, essa é uma questão preocupante. Os rios que passam pelas cidades são os mesmos que têm o seu curso em áreas rurais, os mesmos que podem ser contaminados antes de chegar às cidades. Apesar de existirem muitas questões relacionadas com a produção agrícola e os impactos por ela causados ao meio ambiente, tem havido uma crescente preocupação com essa questão. Estudos e criação de técnicas que buscam diminuir os impactos ao meio ambiente são cada vez mais comuns, como o reuso da água na agricultura e o incentivo à produção de alimentos e matéria-prima por meio da agricultura orgânica, além do incentivo à utilização de fertilizantes e defensivos biológicos. Essas iniciativas alimentam a esperança de que a produção agrícola possa ter uma convivência mais amistosa com o meio ambiente. 3. Rio São Francisco e Rio Doce, patrimônios históricos. As águas dos rios também são patrimônios históricos, porque muitos rios contribuíram para o surgimento de um povoado há muitos anos e que hoje são grandes cidades. Os rios São Francisco e Rio Doce nascem em Minas Gerais. São rios muito importantes para o Brasil. O Rio São Francisco é conhecido como Rio da Unidade Nacional. Ele atravessa 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ele recebe essa denominação principalmente por ser o único rio totalmente brasileiro, já que o Amazonas
percorre também terras de outros países. Sua nascente fica na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. O Rio Doce foi citado por muito tempo em todas as mídias do Brasil e do mundo, mas não por causa de sua beleza, mas sim pela tristeza do povo mineiro. Tristeza esta causada pelo rompimento de uma barragem cheia de rejeitos proveniente da atividade de mineração. Estes rejeitos chegaram ao curso do Rio Doce. Então, aqui nós temos a imagem antes e a imagem depois dessa tragédia. Essa tragédia foi o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. E foi quando sofreu esse impacto ambiental. Podemos analisar pela foto do antes e depois. No início da tarde do dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem da Vale, mineradora multinacional brasileira, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Este rompimento causou uma grande avalanche de rejeitos de minério de ferro. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão desmoronou e a lama atingiu a área administrativa da mineradora, bem como a comunidade da Vila Ferteco, deixando um grande rastro de destruição e muitas mortes. Atividade. Número 1. Observe a charge a seguir. Estão acabando com o rio. Aqui nós vemos dois peixes desesperados vendo toda essa poluição jogada ao rio. Número 2. Após observar a charge, explique com suas palavras quais são os possíveis responsáveis por esta poluição. 3. Uma das formas de poluir os rios é a atividade agrícola. De que forma esta atividade pode contaminar os rios? Bons estudos e até a próxima aula!